O tema da mensagem dessa manhã é o cumprimento da lei é o amor, mas poderia ser também o caminho da obediência é o amor. O propósito dessa mensagem é trazer alguns esclarecimentos quanto a algumas questões que nós vivenciamos como igreja aqui neste lugar. E no desenvolver da mensagem, os irmãos vão entender o que eu quero dizer com isso. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo para que admoestasse certas pessoas a fim de que não ensinassem outra doutrina. Isso para os irmãos entenderem o que vem depois, porque é assim que ele introduz o assunto. Ele se dirige a Timóteo, seu filho na fé, e que era também pastor. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Quando ele se refere a outra doutrina, ele está se referindo aos judaizantes. Eram judeus que haviam se convertido, mas não largavam o judaísmo. Eu não estou me referindo a uma pessoa que se converte e não vai deixar, por exemplo, a sua cultura familiar. E aqui o que estava em questão, eles queriam continuar sendo a mesma coisa que eram se converter-se a Jesus, e eles criam que eram salvos por crer em Jesus, mas que tinham também que guardar a lei. E isso implicava em, principalmente, participar de alguns ritos que não tinham nada a ver mais com a graça que nos é dada em Jesus Cristo. Isso implicava em atos como a circuncisão, a obediência a determinados dias de festas que eram guardados pelos judeus e que os cristãos não tinham que necessariamente fazer isso porque não tinha nada a ver. Paulo escreveu aos Gálatas especialmente para advertir os crentes daquela igreja sobre ensinos contrários à sã doutrina. E a igreja da Galáxia, os Gálatas que haviam se convertido a Cristo, estavam sendo profundamente afetados por esses judaizantes. O apóstolo Paulo pregou, ensinou para eles, e organizou a igreja, e estava tudo indo bem, e até que, como apóstolo, ele se dirigiu a outros lugares, então, alguns se introduziram lá entre os cristãos da Galácia, e começaram a ensinar doutrinas que não eram necessariamente aquelas que o apóstolo Paulo havia ensinado. Gálatas 6, 6 a 9, ele diz assim: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão
perturbando vocês e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Que seja maldito. Como vem, é uma palavra bem forte. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, qualquer que ensinar a vocês uma doutrina diferente daquela que eu ensinei para vocês, seja maldito. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, que este seja maldito. Porque a procedência desse ensino era procedência maligna. Estava desvirtuando a graça de Deus que foi revelada em Jesus. Muitas vezes eu me preocupo e tenho me preocupado com o tanto de pessoas aqui mesmo que ouvem tudo que podem. E eu não há nenhum problema você ouvir. Agora você tem que ouvir e conhecer a palavra. E aqui você tem sido ensinado na palavra. E se o que você tem ouvido aqui não é a verdade, venha falar comigo e venha dizer que eu não estou pregando a verdade. Agora você ouve muitas coisas que não são necessariamente o que está na palavra, o que você tem ouvido aqui, e você vai atrás. Influenciado por N razões. Então nós temos que ter cuidado com o que ouvimos e com o que queremos. Se você tem dúvidas, venha falar conosco. E se você ouviu algo que é verdadeiro e que eu estou ensinando diferente, venha falar comigo. Agora, se você quer conscientemente seguir estes ensinos, então a responsabilidade vai ser sua. Porque se você sentir, perceber que em algum momento eu ensino alguma coisa que não seja a verdade, tal como ela está na palavra, então eu estou aberto para ouvir, para reconsiderar e admitir que eu estou fazendo o que não devia fazer. Mas se você não conhece a palavra, então estude a palavra. O que eu prego aqui, vá lá, examine e vê se o que eu estou ensinando é a palavra. Confira. Agora, cuidado. Ainda vem mais coisa aí. O apóstolo diz que o propósito da sua demonstração nessa epístola dirigida a Timóteo, é o que está no verso 5. O objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é o meu objetivo, mas eu confesso que ontem, ao rever essa mensagem que eu já havia preparado, me deu vontade de parar aqui, porque aqui tem coisas extraordinárias, só esse verso. Mas eu não vou me demorar aqui, mas ele diz que o objetivo dessa admoestação que ele estava transmitindo a Timóteo, para que ele transmitisse a essas pessoas, é o amor que procede de um coração puro. O que é o amor que procede de um coração puro? É um amor de Deus que nos é dado quando nós recebemos o Senhor Jesus, que não busca o seu interesse pessoal,
que não busca agradar a quem quer que seja, mas é puro, é autêntico, é sincero. Então, é esse o amor de Deus por nós, um amor incondicional, um amor que nos ama apesar das nossas limitações e fraquezas, mas é um amor puro, um amor que não tem segundas intenções. Depois ele fala de uma boa consciência. Uma boa consciência é de uma importância que transcende demais a tudo que nós podemos imaginar, e eu já vou entrar em detalhes. E ele fala de uma fé sem hipocrisia. Um pouco mais adiante, no capítulo 1 ainda, nos versos 18, o final do verso 18, ele diz a Timóteo: combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Como é que nós temos uma boa consciência? Quando nós andamos de conformidade com a palavra de Deus. Quando nós guardamos a palavra de Deus. Quando nós buscamos viver a palavra de Deus. E se eu errar? Peça perdão. Mas peça perdão e busque o Senhor para você viver a palavra dele. Se for necessário fazer isso 20 vezes por dia, faça. Mas eu e você temos que perseguir a verdade, temos que perseguir o que o Senhor determina na sua palavra. E isso nos dá uma boa consciência. Uma boa consciência é aquela que é caracterizada pelo fato de você não ter nada que você precise confessar. É não guardar um pecadozinho lá de estimação que você continua cometendo todo dia e não quer largar. Você não tem uma boa consciência. Você vai fazendo isso e a sua consciência vai como que sendo cauterizada, ou então você não está nem aí para a sua consciência. E se você não tem uma boa consciência, você também não tem fé. Porque para você comparecer diante de Deus, você tem que ter uma consciência boa. E eu repito, uma consciência boa é você não ter nenhum pecado não confessado. Não significa isenção de pecado, mas significa que você não tem nenhum pecado para ser confessado. Quando nós pecamos, de acordo com o ensino do apóstolo João, ele diz: ora, a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se andarmos nas trevas, se praticarmos, se dissermos que estamos andando na luz, vamos lá, eu sempre penso que vou lembrar, mas nem sempre me lembro. Ele disse: se dissermos que não temos, aliás, a mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quando eu não ando na luz, eu sei que não estou andando na luz. E a minha fé vai lá para o brejo. Como é que eu vou ter coragem de me aproximar daquele que é luz, se eu sei que estou andando nas trevas? Então, a minha tendência vai ser não ler a Bíblia, a minha tendência vai ser não orar. Olha, dentro de mim, dentro de você, habita o Espírito de Deus. Se você é crente em Jesus. E você já parou para pensar na grandeza dessa realidade? Cristo em nós, Cristo vivendo em nós, o Deus Todo-Poderoso vivendo em mim
mísero pecador. Você já parou para pensar que privilégio? Agora, se você passa o dia inteiro sem falar com ele, se você passa o dia inteiro sem buscar conhecer o que ele tem a dizer a você, através da sua palavra, tem alguma coisa errada. Se você dá prioridade a tudo e não gasta tempo para estar com ele, é uma coisa muito estranha. Afinal de contas, o que Deus é para você, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se Ele é Deus, e você crê que Ele é Deus, e que Ele reside em você, nada mais natural do que buscá-lo em oração, nada mais natural do que buscar conhecer a vontade dEle na sua palavra. Pois bem, vamos mais um pouco à frente. Por isso, o apóstolo escreveu: combata o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, aquele pecado de estimação, vieram a naufragar na fé. E ele cita duas pessoas que ele entregou a Satanás. Porque agiram dessa maneira. Basta você continuar lendo o texto que você vai achar. Ele explicou por que estava dizendo isso. 1 Timóteo 1,5, porque ele estava dizendo o que ele disse em 1 Timóteo 1,5. Ele explicou nos versos 6 e 7. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas, se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. São aqueles que falam o que não entendem. Não entendem porque não querem entender. Eles têm ideias, eles ouvem as coisas, e eles repetem o que ouvem, mas não estudam a palavra, não procuram entender o que a Bíblia diz, e aceitam tudo quanto que é opinião de quem quer que lhes diga alguma coisa. Ah, é isso mesmo, e começa a propagar aquilo, começa a seguir aquilo, mas não tem nenhuma profundidade, porque não foi resultado do conhecimento adquirido na relação sua com Deus e com a sua palavra. O apóstolo mostrou como usar de modo apropriado a lei. 1 Timóteo 1, 8 a 11, ele diz: sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos, os profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso, e para tudo que se opõe à sã doutrina. Segundo o Evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, do qual fui encarregado. O que ele está dizendo é o seguinte: é porque a lei continha esses ritos que eu já me referi, a circuncisão, a guarda de determinados dias e determinados costumes, que com Cristo foram totalmente abolidos, porque Ele é a nossa circuncisão, e nele nós não temos que seguir determinadas coisas que são características apenas de uma religiosidade vazia e desprovida de um relacionamento real com Deus. Então, o que ele diz? Olha, a lei existe para quem é transgressor da lei. E ele agora está se referindo aos mandamentos e não aos ritos que a lei continha.
Mas os mandamentos não mudaram. Você pega a lista dos 10 mandamentos e eles estão no ensino de Jesus, de uma forma bem mais profunda e mais significativa do que podemos pensar ou imaginar. Então, o uso adequado da lei é a obediência aos mandamentos contidos na lei. Mas ele ensinou também que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 8 a 10. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: não fiquem devendo nada a ninguém. E aqui nós temos um princípio de não fazer dívidas. Porque a Bíblia diz que quem deve é escravo daquele a quem ele deve. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor. Porque significa que eu e você devemos amar, e mesmo que amemos, ainda podemos e devemos amar mais ainda. Então, sempre que eu amo, eu estou ainda devendo mais ainda do que eu estou manifestando. Então, é algo que eu e você devemos dever sempre. Devemos estar buscando pagar. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Ele explica por quê. Pois estes mandamentos: não cometa adultério. Ele está citando os 10 mandamentos. Não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Porque ele explica: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Se você ama, você não vai fazer nenhum mal ao seu próximo. Você não vai mentir, você não vai enganar, você não vai querer o mal dessa pessoa, você não vai agir com astúcia, com engano, você não vai mentir para essa pessoa. Então, se você amar, você não precisa de lei. Para que lei? Quem ama cumpre a lei, porque o cumprimento da lei é o amor. Então, se alguém se diz cumpridor da lei, então isso deve ser manifesto através do amor, porque quem ama não pratica o mal. Jesus ensinou que seus discípulos seriam conhecidos pelo amor. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. João 13, 34. Agora o 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Mas Jesus mostrou também que Jesus ensinou que a obediência é uma evidência de amor. Amor a Ele. João 14, 21 e 23 e 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. No verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, observem o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que nós mostramos que realmente o amamos se guardamos a sua palavra.
Então, a obediência é uma evidência de amor. Amor ao Senhor, amor à palavra dele. Significa consideração, significa apreço, significa respeito, significa honra, significa conhecimento de quem ele é. Ele não é uma pessoa qualquer, ele é o Deus Todo-Poderoso, que veio aqui na forma de homem e que trouxe a palavra do Pai. E essa palavra é o que nós conhecemos como palavra de Deus. Então, se nós cremos que Deus é quem Ele realmente é, nós devemos temê-lo e amar, e amá-lo, porque Ele nos amou, sendo tão grande, tão poderoso, Ele nos amou. E devemos também buscar viver a sua palavra. Eu sou pastor de vocês em obediência a um chamado de Deus para o ministério. Eu não escolhi ser pastor, mas fui escolhido pelo Senhor e o sirvo por amor a Ele e a vocês. Efésios 4, 10 a 16 mostra que é o Senhor Jesus quem separa pessoas para servi-lo em determinadas áreas no seu corpo, a igreja. Efésios 4:10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. É uma referência a Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele tem um propósito com isso. O texto diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento aqui é uma palavra grega, catartismos, que significa aquilo que uma pessoa que conserta redes faz. Na realidade, esse trabalho era realizado por um pescador. Ele lançava redes, mas as redes às vezes furavam, e cabia a ele consertar a rede para que ela voltasse a ser o que ele sempre quis que ela fosse, uma rede que apanhasse peixes. Então significa pegar uma coisa que está estragada, que foi danificada, e restaurá-la à sua condição original. É isso que significa a palavra catartismos no grego. E aqui é traduzido com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Essa é a minha função. Não significa que eu seja perfeito. Não sou, nunca tive a pretensão de ser, mas busco com todo o meu coração fazer aquilo que o Senhor me manda fazer, e eu aprendi com Ele a fazer. Falho muitas vezes. Quem me conhece muito bem é minha esposa. Ela sabe que eu não sou perfeito, mas eu persigo esse caminho, persigo esse propósito, sabendo que é esse o caminho que o Senhor tem para mim e para você. Eu não sou melhor do que você, não. Mas eu fui chamado para ministrar a você para o seu aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço, para que você pudesse realizar o seu trabalho, para a edificação do corpo de Cristo,
para a edificação da igreja do Senhor. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o propósito do Senhor Jesus ao colocar pessoas com esses ministérios, que inclui o que Ele me deu para fazer? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É o aperfeiçoamento dos santos, para que cada um possa realizar o seu serviço, o seu trabalho, o seu ministério. Ele diz, até que cheguemos a ser como Cristo é. E eu e você não podemos ter um alvo menor do que esse. Sermos como Cristo foi aqui quando esteve como homem. Você vai dizer impossível. Nem por isso deixa de ser o nosso alvo. O propósito do Senhor é que você seja como Cristo, que eu seja como Cristo foi. E quanto mais você conhece Jesus, mais você sabe que está faltando alguma coisa. Está faltando muito. Isso me faz buscar, me faz querer ter mais dele. Você não pode querer ter mais de Cristo se você não o conhece através das Escrituras. E é através das Escrituras que Deus se revela a nós. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso faz com que seja importante que estejamos sempre aqui, juntos, em células, como corpo de Cristo. E ele explica mais ainda, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. O que é uma criança? Uma criança é facilmente levada por qualquer vento. Arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. E o apóstolo Paulo escreveu não, ele reuniu os presbíteros, os pastores, na igreja de Éfeso, em Mileto, está registrado em Atos capítulo 20, acho que é 20 mesmo. E ele diz assim, verso 25, Atos 20, 25. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei, pregando o reino de Deus, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Ele está se dirigindo aos pastores, que também são chamados de bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si.
Paulo está falando que entre aqueles com os quais ele estava falando iam se levantar pessoas que iam buscar perverter alguns. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para edificá-los e dar herança em todos os que são santificados. Então, ele mostra que haveriam lobos vorazes que se infiltrariam no rebanho para perverter alguns. Eu creio que isso aconteceu ao longo de toda a história da igreja, desde lá o tempo do apóstolo Paulo, e ele escreveu várias epístolas para combater estes judaizantes. Mas hoje tem gente que pesca no aquário. Você já viu isso? Sabe o que é pescar no aquário? Pescar no aquário é ficar pegando pessoas de outra igreja e trazendo para cá. Isso é pescar no aquário. Nós temos que sair e buscar pecadores lá fora. E não pescar dentro do aquário. Eu não gosto de tirar nenhum pastor da igreja e trazê-lo aqui no domingo. A menos que ele tenha quem o substitua lá. Mas, bem, isso aí é outra coisa. Ele continua dizendo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Como pastor, eu tenho a responsabilidade de zelar pela vida de vocês, como quem deve prestar contas àquele que me chamou. Hebreus 3,17 diz, obedeçam a seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Então, um dia eu terei que prestar contas do que eu fiz com o que Deus me deu para fazer. Então, eu devo zelar por vocês como quem deve prestar contas. A quem? A quem me colocou aqui. Até que ele me tire daqui. Ao rebanho cabe a obediência e a submissão ao ensino e à orientação do seu pastor. Obedeçam a seus líderes, sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito para nenhum de vocês. Então, há alguns meses, estabelecemos que ninguém poderia servir na igreja, a menos que participasse dos 2 cultos e dos encontros de células, ou seja, que estivesse integrado na igreja. Dissemos ainda que as exceções seriam examinadas e consideradas. E o nosso propósito nunca foi de trazer um peso sobre você, porque isso não seria bom. Mas fazer, para que nós pudéssemos fazer tudo com decência e ordem. Dissemos também que quando houvesse algum impedimento, cada um deveria se dirigir a quem está
em posição de liderança sobre essa pessoa e expor o ocorrido. Olha, eu vou viajar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu não vou poder estar aí. Tudo bem. Nada a se opor, cada um tem seus compromissos, tem suas responsabilidades, alguns trabalham, estão de plantão, têm responsabilidades que precisam cumprir, nada mais compreensível, e nunca quisemos atrapalhar a vida de ninguém em nenhum aspecto, mas quisemos sempre que as coisas fossem feitas com decência e ordem. Se lá fora as coisas funcionam assim, aqui muito mais. Eu já disse muitas vezes, um termo que eu não gosto de usar, porque ela tem um caráter pejorativo. Igreja não é casa da mãe Joana. E muitos tratam a igreja dessa maneira, se der, eu vou. Quem sabe, se eu estiver bem disposto, se eu não tiver levantar bem, assim, todo dia você levanta bem para ir para o trabalho, mas no domingo você não levanta bem. Estranho, né? Isso chama carne pura. Exceto quando você adoece, quando você está enfermo. E, além disso, é necessário que nós prestemos conta uns aos outros para as devidas providências, em tempo hábil. Eu não vou poder estar, aconteceu isso. Aconteceu aquilo. Faça isso com tempo suficiente para que se tomem as devidas providências. Os líderes deveriam dar o exemplo, reportando-se ao que estiver em posição de liderança sobre ele. Quem estivesse sobre a minha liderança deveria falar comigo. E quem é que está sobre a minha liderança direta? Os supervisores de células. E eu acho que é só, né? Deixe-me ver se eu lembrei aqui de alguém mais. Diáconos. Existem outros serviços que estão aí soltos. Especialmente os que servem aqui durante os cultos. Na realidade estão sob a minha supervisão, mas você deve se dirigir à secretaria para resolver esses problemas. A secretaria tem autonomia para buscar uma solução e me comunicar o que está acontecendo. Isso para o bom funcionamento e ordem na igreja. Isso é uma questão de educação. E é uma questão de consideração para com as pessoas que são seus irmãos em Cristo, para com o seu pastor e, sobretudo, com o pastor dos pastores, que é o Senhor Jesus. É a casa dele, é o povo dele, é a igreja dele. A igreja que ele resgatou com o seu sangue. Agora, eu tenho que dizer para você que eu não estou aqui vigiando ninguém, não. Se você deixar de vir, às vezes eu sinto falta. Eu não tenho uma visão ótima daqui, eu não posso distinguir as pessoas direito daqui. Tem que confessar isso para vocês. Mas às vezes tem certas pessoas que não dá como você não ver que elas não estão ali. E às vezes eu pergunto, fulano veio? Não, ele veio, mas eu não vi. Eu não estou aqui para vigiar ninguém. Não é minha tarefa fazer isso. Minha tarefa é dizer para você o que tem que ser feito. Agora, o resto é você e Deus.
E você vai ter que dar conta a ele disso. Agora, cabe aos líderes fazerem o papel deles e buscarem saber se alguém deixou de avisar, por que que não veio. Essa semana, olha, eu não pedi isso para ninguém, mas um supervisor me avisou, olha, ontem teve célula e eu não pude ir na célula. Tive que atender uma pessoa da família que adoeceu e eu tive que prestar auxílio. No início da semana, uma supervisora ligou para mim e pediu oração porque ela ia viajar com a família. E teve um outro terceiro caso, que eu não estou me lembrando aqui agora. Mas olha, não disse nada para elas, senão aquela vez que dissemos isso para a igreja. Mas essas pessoas têm o senso do que deve e do que não deve ser feito, e como deve ser feito. É assim que nós devemos proceder. Isso é uma questão de consideração. E é zelo pela obra de Deus. É zelo pela igreja de Deus. Nós estabelecemos esses critérios depois de orar. E em obediência ao que entendemos deveria ser feito de acordo com a nossa consciência diante de Deus. Não é algo fácil fazer essas coisas e normalmente quando fazemos isso, somos vistos como pessoas chatas, pessoas criadoras de caso, como se fosse isso. Nunca passou isso por nossa mente. Nós oramos, nós buscamos a presença de Deus e o nosso desejo é que evitássemos maus exemplos. Pessoas que estão em qualquer lugar, as pessoas estão observando, fulano, olha, é fulano, por quê? Porque ele está fazendo isso, mas ele faz isso, ele faz aquilo. Então, esses cuidados que temos buscado é para evitar que a gente dê ocasião para o diabo, para a maledicência, para que as pessoas falem mal do próprio corpo de Cristo. Então, nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus, por amor a Ele primeiro, em consideração uns com os outros. Eu já vou encerrar. Todo serviço que prestamos a alguém deve ser feito como se o fizéssemos para o Senhor. Se é assim no mundo, e a Bíblia nos ensina a agir assim no mundo, muito mais quando servimos como membros do mesmo corpo, a igreja, que tem Cristo como a cabeça, ou como cabeça. Efésios 6, 5 a 8 diz assim: quanto a vocês, servos, obedeçam a seu Senhor. Está falando do relacionamento de uma pessoa com aquele que é o seu Senhor aí no mundo. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Você deve trabalhar lá fora, fazer o melhor, como se você estivesse fazendo para Cristo. Porque assim você vai mostrar Cristo para essas pessoas. Você vai revelar realmente o que Ele fez na sua vida, as mudanças que Ele operou em você. É assim que a gente vai mostrar Cristo. É agindo da melhor forma, servindo da melhor forma. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados.
somente para agradar pessoas. Se você está querendo agradar o seu pastor, tá? Consideração, eu acho que você tem que ter sim. Mas para me agradar, você não vai ganhar nada com isso. Eu não posso te dar nada. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Sabendo que se fizer alguma coisa boa, que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. Servir ao Senhor na igreja é um privilégio. Implica em deveres, responsabilidades e a devida recompensa que só o Senhor pode dar. Eu não posso dar. A obra de Deus feita em Jesus e por meio dele, trará recompensa aqui e na eternidade. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, que é o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. E o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sob fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, como que através do fogo. O texto está dizendo que o nosso fundamento é Cristo. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer nele, através dele, por meio dele. Quando eu faço algo em Cristo, por meio dele, através dele, não é um peso. Agora, se eu tentar fazer com a minha força, com o meu empenho, com a minha capacidade pessoal, eu não vou receber nenhuma recompensa. Porque eu serei recompensado se eu fiz alguma coisa nele. Se as minhas palavras foram nele, foi resultado do amor, foi resultado de uma dependência, foi resultado de busca da direção e da orientação dele. Não é um expediente humano, não é uma escolha humana, é o desejo de fazer a vontade dele e resultado de fazer a vontade dele. Então, se eu fizer em Cristo, eu vou ter recompensa. Agora, se eu fizer por minha conta, se a minha motivação for outra que não a de obedecer a uma direção que é dada por Deus, então eu não, se for isso, eu vou receber recompensa. Se for movido por Deus, nele, em Cristo e através dele, eu vou ter recompensa. Ou seja, quem é que faz não sou eu, é ele que faz. Quem é que fala não sou eu. Quem age não sou eu, é ele. Então, quando eu deixo ele agir na minha vida, então eu serei recompensado. Mas se for eu que faço, eu não vou receber nenhuma recompensa. Concluindo, a obediência é o melhor caminho. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência. Jesus veio para restaurar a obediência no coração dos que nele creem e o recebem como Salvador e Senhor. Nós recebemos Cristo como Salvador e como Senhor. Não é só como Salvador.
Mas tem um detalhe: a verdadeira obediência só existe quando há submissão de coração. Por isso que o texto de Hebreus, que nós lemos há pouco, diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles. Existe uma diferença entre obediência e submissão. A obediência eu posso obedecer e ficar por conta. Por conta é o modo de dizer, né? Você põe uma criança de castigo, fala: ó, você vai ficar sentada aí de castigo 2 horas. Aí ela senta. Eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. É atitude. Se você obedece, obedece de coração, porque senão não é obediência. Não existe obediência sem submissão do coração. Eu faço porque não tem jeito. Eu faço, mas eu odeio fazer esse negócio. Isso aí, ó, não tem nenhum valor para Deus e nem para ninguém. Não faça. Deixa para quem faz como deve fazer. Esse serviço não agrada a Deus, não é aceitável diante de Deus. É por isso que Jesus disse que ele era um modelo, e aí eu termino. E o padrão de obediência e submissão. Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Toda obra feita nele é suave, é leve. Mas se eu fizer na minha força, então vai ser um fardo pesado, vai ser algo difícil de realizar. A obra de Deus tem que ser feita na dependência dele. Não significa que você não vai enfrentar obstáculos, barreiras, dificuldades, porque o inimigo está aí para fazer o papel dele. Mas você vai fazer com gosto, gosto que o Senhor dá, alegria que o Senhor dá. E você vai depender dele. E você vai buscar nele a força que não há em você. Então será aceita por ele.